Escola Bíblica, lição número 1. A autoridade da Bíblia. Texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nosso texto está em Salmos 119, do 1 ao 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. A introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Um comentário que a Bíblia não é só um livro. Muita gente tem essa visão de que é apenas um livro comum, mas não, a Bíblia ela é um documento histórico. As pessoas podem até questionar os milagres, porém, tudo que descrito ali tem comprovação arqueológica, existe arqueologia bíblica que comprova os fatos ocorridos, que as coisas realmente estavam no lugar que estavam, porque a gente não pode provar certas coisas, como se, se realmente foram jogados na fornalha, ou se realmente as conversas foram como deveriam ter, como foram descritas na Bíblia. Essas coisas não, obviamente, elas são obviamente subjetivas, porém, pelo fato de as coisas que existem na Bíblia realmente existiram e são fatos, e os reis que falam ali realmente são reis que existiram, como toda essa parte factual está correta, então a gente pode presumir de que o que é o restante também é, né? Sem falar que temos muitas e muitas cópias para comparações. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, e também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação de que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é a portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em uma única regra, infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. A revelação geral. Chama-se revelação geral aquela que, em Deus, se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina, a natureza moral, a humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. A revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos e pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez em si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Entre aspas, estes, os sinais, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Fecha aspas. João 20:31.
A Bíblia tem origem em Deus e se revela na história, no universo, na humanidade, de modo especial por meio de Cristo e nas Escrituras. As evidências da autenticidade da Bíblia. Eu não sei se vão ser citadas todas porque eu estou lendo junto com vocês, mas eu posso citar algumas também. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas destacam-se unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. Realmente, e muitos fatos bíblicos podem ser vistos e revistos. Acho que eu já falei em alguns outros vídeos que muitas das outras religiões têm um relato muito parecido em sua origem com os relatos da Bíblia. Como o nome de Adão e de Eva são bem parecidos em várias outras religiões muito antigas, né? Coisas datadas, escritas em pedra. A religião, várias outras religiões datadas de muito antigas religiões e povos mortos também diziam que havia uma língua só antes de ter um grande acontecimento que nós conhecemos como a Torre de Babel. Então, muitas outras religiões fora da nossa têm uns relatos muito parecidos, muito iguais ao da Bíblia. Então, isso nos leva a crer de que o que aconteceu realmente aconteceu e foi descrito por várias pessoas que mesmo depois vieram a, obviamente, se desviar do evangelho e ter uma outra religião, uma outra visão. Mas ainda assim, corroborando, dando prova de que a Bíblia está certa. A ação do Espírito Santo por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como os discípulos no caminho de Emaús. Aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. As profecias e eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local de sua sepultura, a sua ressurreição. Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus, e a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Não só traduzido e lido, como o livro que tem a maior manuscritabilidade. Como que a gente sabe que Alexandre o Grande foi Alexandre o Grande? A gente lê nos livros antigos. Mas quantas cópias nós temos dos livros que descrevem Alexandre o Grande? Se não me falha a memória, nós temos em torno de 4 ou 5 no máximo. Acho que são 2 ou 3 escritos parecidos que a gente pode fazer uma comparação. O próprio Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, nós temos em torno de 5 outros livros originais da antiguidade de datas bem adiante de quando é dito que Pitágoras viveu, e são poucas cópias que nós temos para comparar. Entretanto, da Bíblia, nós temos mais de, se não me falha a memória, corrijam-me alguém que tiver aí um número exato, mais de 5.000 manuscritos das épocas de 20 anos, 30 anos depois da morte ou em vida das pessoas que escreveram, e temos muitas cópias para comparar. Então, em questão de veracidade, manuscritabilidade, o que está escrito ali realmente é o que estava naquela época? Sim. O que nós lemos hoje é o que estava escrito para a igreja primitiva. Isso é inerrante, é impossível qualquer pessoa em sã consciência discordar. Até porque se alguém discordar disso, então joguemos fora toda a literatura que nós temos. Né? Nada mais vai passar por esse crivo.
A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Realmente, isso é parte da Igreja Reformada, que sola Escritura é somente o que a gente precisa, não precisamos de um Papa para nos dizer que dar novas revelações ou novos ensinos, não. O que está ali já está ali, está pronto, foi consumado e não precisamos de mais nada além da Bíblia. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar o mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se, a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. A nossa conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Tudo culmina na cruz. Quem já foi criança e já brincou daquela brincadeira do telefone sem fio, que entre 10 pessoas, às vezes até menos, se fala uma palavra aqui e a gente vai vendo o que vai sair lá do outro lado. Sempre sai outra coisa. Esse é um ótimo exemplo prático e empírico de que mais de 40 pessoas escreveram durante mais de 1600 anos falando sobre o mesmo assunto sem errar, falando todos os assuntos corroborando um ao outro. Os assuntos são paralelos. Tu pode pegar quando um fala de adultério, o outro fala a mesma coisa e o outro fala a mesma coisa, com anos e anos de diferença, profecias que foram cumpridas e afins, muitas coisas. Porém, tudo apontando para a cruz de Cristo, mesmo as profecias, mesmo todos os ensinamentos de Cristo. Existe um nome técnico, um termo técnico que se chama cristofania, que é procurar as menções dos ensinamentos de Cristo e quando Cristo pode realmente ter aparecido no Velho Testamento. Então, porque é muito fácil fazer convergências do Velho Testamento com o Novo. A palavra ela é uma só, ela não diz uma coisa que agora que sim para logo após dizer que não, ela se confirma. Ela diz que sim agora e diz que sim para sempre. Então, os ensinamentos que estão ali não tem errância, eles não estão errados, eles não ficam discutindo um com o outro. Eles estão sempre apontando para o mesmo ponto, para o mesmo lado, independente de quem esteja falando. No mesmo assunto, é sempre a mesma coisa. E isso nos prova de que só Deus pode fazer algo dessa forma, porque o ser humano não tem essa capacidade. É impossível. Às vezes a gente vai contar uma história que nós mesmos vivenciamos com alguém e eu vou contar de um jeito, outra pessoa vai contar de outro e vamos ser até opostos em opinião, mas na Bíblia não. Na Bíblia a opinião está sempre concreta e certa e assertiva.
Essa foi a primeira lição do nosso novo estudo da escola bíblica. E o nosso novo assunto é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado.